Olá, amigos! A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida com Cristo. Eu sou Ingrid e neste canal você terá estudos da Palavra de Deus, mensagens e reflexões bíblicas. E a mensagem de hoje será sobre a maturidade espiritual. Mas o que é a maturidade espiritual? É um processo ao qual começa quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, ela escolhe ter uma vida com Cristo e ela é nascida do Espírito. Mas, para que Deus renove nossas mentes, não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maturidade espiritual é aprender a andar em obediência na palavra de Deus, é andar em espírito, é nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? É sofrer uma transformação real, é viver em um novo mundo, num novo patamar. Quando alguém aceita a fé em Cristo, Deus o trata como se fosse um bebê. Nós podemos ter como exemplo uma mãe. Quando seu bebê chora, sua mãe deixa tudo o que está fazendo e vai até o encontro do seu filho, pois ela sabe que o seu filhinho depende integralmente dela para se alimentar e para as suas necessidades. Assim também Deus age segundo as nossas necessidades quando começamos a caminhada com Cristo. Jesus expressa a necessidade de nascermos de novo lá em João capítulo 3, versículo 3 ao 7. Jesus deixou claro para Nicodemos que nascer de novo era fundamental para termos o acesso ao reino de Deus. O nascer de novo, uma vida nova com o Espírito Santo, quebra uma vida de pecado, implantando em nós desejos que se alimentam com a palavra de Deus. E somente através deste nascimento é que a pessoa pode participar do reino de Deus. Mas o que então acontece nos primeiros passos da nossa caminhada, quando nós nascemos de novo? Assim como aquela mamãe atendeu o seu bebezinho, atendendo todas as suas necessidades, Deus também, no início da nossa caminhada, Ele vai estar atendendo todas as nossas necessidades, pois Ele sabe que dependemos somente dEle para continuar na nossa caminhada. Então nós sabemos que quando a criança é maiorzinha, ela já dá os seus passos sozinha. Então, o que a maturidade espiritual nos traz é que nós devemos amadurecer espiritualmente. Aquele leitinho, aquele alimento ao qual nos alimentávamos, ao longo do tempo, precisaremos de algo mais sustentável, que venha suprir a nossa necessidade, pois já estaremos mais crescidos. Neste momento, a criança já começa a dar os seus primeiros passos sozinha, sem a ajuda de sua mãe. E vamos lembrar do povo hebreu que saiu da escravidão no Egito. Deus havia o libertado aquele povo através de Moisés, ao qual eles saíram do Egito e haviam permanecido naquele lugar por 430
anos. Deus os leva para o deserto e arranca deles a mente, a mentalidade da escravidão. A história nos conta, e eu gosto muito de refletir na maioria dos meus vídeos e na maioria das minhas mensagens, a história e a experiência que eles tiveram lá no deserto. Porque lá o Senhor os tratava como crianças, como seus bebês. Deus dava alimento, caía alimento do céu, a sua roupa não apodrecia. Então, de dia, quando era muito calor, o Senhor colocava uma nuvem para que eles não sentissem calor. E à noite, o Senhor mandava uma coluna de fogo para que eles não ficassem com muito frio, porque à noite naquele lugar era muito frio. Nós sabemos que o maná caía do céu todo dia. Então, quando eles atravessaram o Jordão, eles saíram, aproximadamente 600.000 pessoas saíram daquele lugar, contando apenas os homens, fora as mulheres e crianças. E apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. E a palavra nos conta que quando eles atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida e comeram do fruto da terra, então o que aconteceu? O maná cessou. O maná não caiu mais do céu, porque agora era uma nova fase ao qual eles estavam vivendo. Agora não precisavam mais do maná. Agora, se vocês quiserem um milagre, o Senhor disse, vocês terão que ir atrás do milagre. Se vocês quiserem o alimento, vocês terão que plantar este alimento. Então, era uma nova etapa na vida daquelas pessoas. E assim como Deus agiu com aquele povo lá, Ele também age na sua vida. Deus precisa que você cresça. Se Deus te tratar como um bebê e como uma criança, você não vai amadurecer, não vai crescer e não vai se desenvolver. E a palavra do Senhor nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Deus quer que venhamos conhecer a sua palavra, que venhamos nos alimentar com alimentos mais sustentáveis, pois os primeiros passos da nossa caminhada já passaram e agora eis que surge um novo momento na nossa vida, uma nova etapa, para que assim possamos estar maduros para poder decidir segundo situações que enfrentaremos na nossa vida. Então, existem muitos momentos na nossa vida ao qual ficamos desanimados e ocorrem coisas que geram a acomodação na vida do cristão. Por isso precisamos da renovação espiritual para corrigir áreas frágeis da nossa vida. Então, quando o cristão está no meio da caminhada, existem 4 escolhas que ele pode fazer na sua vida. E a primeira escolha é a palavra retrocedem. Há muitas pessoas que estão no meio do caminho, mas acabam olhando para trás, desistindo de tudo aquilo que aprenderam diante da sua vida. Alguns desistem, retrocedem e nos faz lembrar da parábola que o Senhor Jesus nos disse, que está registrado lá em Marcos capítulo 3 e 6, 16 e 17, que nos diz a seguinte palavra: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz,
secou-se, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então são a semente sobre pedregais. Então, aquelas pessoas que retrocedem na caminhada com Cristo são aquelas pessoas que não têm raízes profundas. Elas não estão enraizadas na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, são pessoas que olharam para trás, desistiram da caminhada. A segunda escolha é a escolha de se estacionar. Eles estacionam, não vão para frente nem vão para trás, ficam parados. São aquelas pessoas que não são pessoas nem frias e nem quentes. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A terceira escolha que nós vemos é aquelas pessoas que abandonam. São aquelas pessoas que foram criadas na igreja, conhecendo o evangelho, mas em um determinado momento da sua vida, elas abandonam a Cristo. Abandonam e dizem não acreditar em Deus. E a última decisão é a decisão mais correta a ser tomada no meio da caminhada. É avançar. Devemos avançar. Esta é a verdadeira escolha, a mais correta que o cristão pode ter na sua vida. É não ficarmos parados, não ficarmos prostrados, mas olharmos para o alvo, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nos afirmou lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, que nos diz a seguinte palavra: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando somos bebês espirituais, no início da caminhada cristã, somos carregados no colo por algumas pessoas que nos ajudam na caminhada. Mas ao longo deste tempo e desta caminhada, quando crescemos, não queremos mais o colo dessas pessoas. Devemos ter não a experiência daquelas pessoas que nos mostraram Jesus, mas sim Deus quer que estejamos nós a nossa experiência. Nós devemos ter as nossas experiências com Deus, pois já estamos crescidos e já estamos maduros. O Senhor quer que não sejamos bebês espirituais. O Senhor quer que crescemos em conhecimento a cada dia na nossa vida, para que possamos agir de acordo com a sua palavra e que possamos procurar a entender a sua palavra. O Senhor quer que venhamos amadurecer, nos desenvolver, para que possamos ser úteis na obra do Senhor e não venhamos atrapalhar a obra de Deus. Há muitos cristãos que são bebês espirituais, crianças imaturas, que não cresceram na maturidade espiritual. E o Senhor nos alerta nesta palavra que devemos ser maduros espiritualmente, porque lá em 1 Coríntios nos diz a palavra assim, 13 e 11:
Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino e eu agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, há muitos exemplos na obra e na casa do Senhor que têm atrapalhado a obra, porque são pessoas, bebês espirituais, e que nós venhamos ser maduros espirituais. O bebê, quando ele é pequenininho, ele depende totalmente da sua mamãe para suprir as suas necessidades. Mas logo que ele cresce e que ele aprende a caminhar, ele tem a sua autonomia, ele então pode crescer, ele pode fazer as suas atividades do dia a dia. Assim, nós também, quando nós estamos no início da nossa caminhada, nós precisamos da ajuda de Deus para tudo. Nós precisamos que caia o maná do céu todo dia, mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos crescidos, nós temos que caminhar com os nossos pés. Nós temos que buscar a entender a palavra de Deus para que possamos ser maduros e que não venhamos atrapalhar a obra de Deus. Há muitas pessoas que se entristecem na igreja porque muitas vezes não tiveram a oportunidade. Muitas pessoas saem da igreja porque não tiveram a oportunidade de cantar o seu louvor ou de trazer a sua mensagem. Este é um exemplo de pessoas imaturas espirituais e o Senhor quer que avancemos na nossa vida e que venhamos deixar as coisas de menino para trás e que a partir de hoje nós possamos desfrutar de um alimento sustentável, que nós procuramos com as nossas forças estarmos ligados, atentos à palavra do Senhor e vivermos segundo a sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.